Já sentiu que mesmo cercado de tudo, você não tem mais nada? Roberto Valente tinha 58 anos e 12 bilhões de reais. Mas naquela madrugada de terça-feira, caminhando pelos corredores do Hospital São Rafael em São Paulo, ele se sentia como o homem mais pobre do mundo. O cheiro de antisséptico queimava suas narinas enquanto arrastava os pés pelo piso frio. Há 3 dias, havia se internado com uma desculpa qualquer: exames de rotina, check-up executivo. Ninguém desconfiava. Ninguém nunca desconfiava de Roberto Valente. Mas a verdade era outra, mais escura, mais definitiva. As paredes brancas do hospital pareciam se fichar sobre ele a cada passo. O bip-bip constante dos monitores cardíacos recuava como uma contagem regressiva. Cada som o lembrava de que a vida continuava, mesmo quando você não queria mais que ela continuasse. Doutor, o senhor precisa voltar para o quarto, sussurrou uma enfermeira tocando seu braço com delicadeza. Roberto apenas acenou, fingindo concordar. Ela se afastou, e ele continuou sua caminhada noturna pelos corredores que haviam se tornado seu último refúgio. Há 6 meses, Roberto havia perdido sua única filha em um acidente de carro. Mariana, 23 anos, estudante de medicina, morreu a caminho do hospital onde fazia residência. Ironia cruel do destino. Ela que salvava vidas, teve a sua ceifada por um motorista embriagado. A culpa o consumia como um ácido lento. Se não tivesse comprado aquele carro esportivo para ela, se não tivesse insistido para que ela fizesse residência no hospital mais longe de casa, se tivesse sido um pai mais presente, menos obcecado com negócios e mais atento aos sorrisos dela. Sua esposa Clara não aguentou a dor. Pediu divórcio 2 meses depois do funeral. Você não está mais aqui, Roberto, foram suas últimas palavras antes de sair de casa. Você morreu junto com ela, só que esqueceu de deitar no caixão. E ela estava certa. Roberto havia morrido naquele dia. O que sobrou foi apenas um corpo vazio, caminhando pela vida como um fantasma bilionário. Os negócios continuavam funcionando no piloto automático. As reuniões aconteciam sem ele estar realmente presente. O dinheiro continuava crescendo. Mas para quê? Durante meses tentou encontrar alívio no trabalho, nas viagens, até mesmo em terapeutas caros. Nada funcionava. O vazio dentro dele crescia como um buraco negro, devorando tudo o que ainda restava de esperança. O hospital havia se tornado seu plano final. Ninguém questionaria um homem de 58 anos com problemas cardíacos. Seria rápido, discreto, sem drama. Uma overdose silenciosa de medicamentos que já estavam ao seu alcance. Roberto parou diante da janela do quarto 314. Lá dentro, o menino de uns 11 anos estava acordado desenhando em um caderno. Cadeira de rodas ao lado da cama, pernas finas cobertas por um cobertor azul do Flamengo. O garoto tinha cabelos castanhos despenteados e usava um pijama do Homem-Aranha. A luz suave do abajur iluminava o rosto concentrado do menino. Ele mordia a língua quando desenhava, como Mariana fazia quando pequena. A semelhança foi como um punhal no peito de Roberto. Porque um homem com tudo estava prestes a desistir de viver. O menino percebeu que estava sendo observado. Levantou os olhos e sorriu. Não um sorriso de pena ou curiosidade, um sorriso genuíno, como se estivesse vendo um velho amigo perdido. Boa noite, senhor, disse ele baixinho para não acordar os outros pacientes. Roberto apenas acenou, fingindo concordar. Ela se afastou e ele continuou sua caminhada noturna pelos corredores que haviam se tornado seu último refúgio. Você também não consegue dormir? Roberto ficou paralisado. Quando foi a última vez que alguém lhe falou sem interesse, sem querer algo em troca, sem saber quem ele era, sem aquele brilho nos olhos que dizia: esse homem pode me dar algo? Eu estava só caminhando, respondeu ele, com a voz rouca de quem passara dias inteiros sem falar com ninguém de verdade. Quer entrar? Estou desenhando o céu que tem lá fora, mas da cama eu só vejo um pedacinho pela janela. Você que estava andando deve ter visto ele inteiro. Como está lá fora? A pergunta simples desarmou Roberto completamente. Havia quanto tempo ninguém perguntava sobre algo tão básico? Como estava o céu? Como estava o mundo, além dos números, contratos e relatórios? Está cheio de estrelas. Ouviu sua própria voz responder. Que legal! Posso desenhar elas, então. O menino fez um gesto com a mão, convidando-o a entrar. Meu nome é Miguel.
Miguel Santos. E você? Roberto hesitou na porta do quarto. Algo dentro dele dizia para continuar caminhando, voltar para seu quarto, continuar com seu plano. Mas algo mais forte, uma curiosidade que não sentia há meses, o puxava para dentro. Roberto. Respondeu, sem o sobrenome, sem os títulos, sem a armadura social que carregava há décadas. Legal, seu Roberto. Senta aqui. Você tem cara de quem está carregando um peso muito grande, igual eu quando cheguei aqui. E ali naquele convite simples de uma criança desconhecida, Roberto sentiu algo que não sentia há meses. Curiosidade. Uma fagulha minúscula, mas real. Ele empurrou devagar a porta do quarto 314 e entrou. E se uma alma quebrada fosse salva por uma criança, que quase não tem forças para andar? Você desenha bem, disse Roberto, sentando-se na cadeira de plástico ao lado da cama. O desenho mostrava um céu noturno, com uma lua crescente e algumas estrelas espalhadas. Minha mãe diz que eu herdei isso do meu pai, Miguel respondeu, adicionando mais algumas estrelas ao desenho. Ele desenhava muito bem. Queria ser cartunista, mas acabou trabalhando numa gráfica para nos sustentar. Roberto observou o rosto do menino. Não havia amargura em sua voz ao falar do pai, apenas uma saudade doce, como quem fala de uma lembrança preciosa. Ele morreu quando eu tinha 7 anos, Miguel continuou, como se estivesse falando sobre o tempo. Câncer no pâncreas. Durou 8 meses. Eu ficava desenhando ao lado da cama dele aqui no hospital, igual estou fazendo agora. Roberto sentiu o peito apertar. Como aquele menino conseguia falar da morte do pai com tanta naturalidade, sem raiva, sem revolta? Deve ter sido muito difícil, murmurou. Foi, mas sabe o que ele me disse antes de morrer? Miguelzinho, a vida não é sobre o tempo que a gente tem, é sobre o que a gente faz com o tempo que tem. Ele me ensinou que tristeza é igual chuva, precisa passar para as plantas crescerem. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras. Há 6 meses, desde a morte de Mariana, ele havia se recusado a aceitar qualquer filosofia sobre perda. Todos os conselhos soavam vazios, falsos. Mas ali, vindos de uma criança que realmente havia perdido, as palavras tinham um peso diferente. Você está internado há muito tempo? Perguntou Roberto, tentando desviar o foco de si mesmo. 3 semanas. Preciso fazer uma cirurgia na coluna. Os médicos dizem que talvez eu volte a andar. Miguel falou com uma naturalidade que deixou Roberto impressionado. Mas se não der certo, tudo bem, já me acostumei com a cadeira. Não tem medo da cirurgia? Miguel parou de desenhar e olhou diretamente nos olhos de Roberto. Medo eu tenho, mas medo de morrer sem ter vivido, sabe? Medo de não ver meu irmão crescer, de não ajudar minha mãe, de não desenhar todas as histórias que tenho na cabeça. Roberto se lembrou de seus próprios medos. Há 6 meses, ele tinha medo de continuar vivendo, medo da dor, medo da culpa, medo do vazio. Mas ali estava uma criança de 11 anos que tinha medo de não viver o suficiente. Pode me contar sobre sua filha? Miguel perguntou de repente. A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele não havia contado para Miguel sobre Mariana. Como você falou, tinha uma filha quando chegou aqui, e seus olhos ficaram tristes de um jeito que eu já vi antes. Minha mãe ficou com esse mesmo olhar quando meu pai morreu. Roberto sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Como aquele menino conseguia ver tanto? Ela se chamava Mariana. Começou, a voz trêmula. Tinha 23 anos. Estudava medicina. Morreu em um acidente de carro há 6 meses. Miguel assentiu, colocando o lápis de lado. Ela ia ser médica igual os que cuidam de mim aqui no hospital? Sim, ela queria salvar vidas. Sempre disse que queria fazer a diferença no mundo. Então ela conseguiu. Como assim? Ela conseguiu fazer a diferença. Olha você aqui, conversando comigo no meio da madrugada. Aposto que você não fazia isso antes. Aposto que você vivia muito ocupado, muito sério. Mas agora, você está aqui, sendo gentil com um menino que você nem conhece. Isso é coisa que gente boa faz. E gente boa aprende a ser boa em algum lugar. Roberto ficou paralisado. Será que Miguel estava certo? Será que mesmo na morte, Mariana ainda estava o ensinando a ser melhor? Minha mãe sempre diz que as pessoas que a gente ama nunca morrem de verdade. Elas só mudam de endereço, saem da nossa casa e vão morar aqui dentro.
Ele bateu no peito. E de vez em quando, elas sussurram coisas importantes no nosso ouvido. O que você acha que sua filha sussurraria para você agora? Perguntou Miguel. Roberto fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, tentou imaginar a voz de Mariana. Não a voz do acidente, não a voz da despedida. A voz dela rindo, brincando, sonhando. Ela diria para eu parar de me culpar, sussurrou. Ela diria que ainda tenho muito para fazer aqui. Pronto, Miguel sorriu. Ela está falando com você. Você só precisa escutar. E ali, naquele quarto de hospital, às 3 da manhã, Roberto começou a chorar. Não um choro de desespero, mas um choro de alívio, como se uma porta que estava trancada há meses finalmente tivesse se aberto. Miguel não disse nada, apenas continuou desenhando, adicionando mais estrelas ao céu, deixando Roberto chorar em paz. Pela primeira vez em meses, Roberto se sentia escutado, compreendido, vivo. Às vezes, uma vida inteira muda com uma simples conversa. Haviam se passado 5 dias desde o primeiro encontro. Roberto descobriu que suas caminhadas noturnas tinham um destino certo, o quarto 314. Miguel sempre estava acordado, como se soubesse que ele viria. Minha mãe veio ontem, contou Miguel, mostrando uma foto polaroid amassada. Ela me trouxe esse desenho que o Pedrinho fez. Na foto, uma mulher magra, mas de sorriso largo, abraçava Miguel. Suas mãos estavam calejadas, machucadas pelo trabalho pesado. Ao lado, um menino de uns 6 anos mostrava orgulhoso um desenho de 2 super-heróis, um em uma cadeira de rodas, outro de pé. Super Miguel e Super Pedro, estava escrito com letras tortas. Seu irmão é um artista, disse o Roberto, genuinamente impressionado. Ele quer ser desenhista de histórias em quadrinhos. Sempre diz que vai criar um herói cadeirante que salva todo mundo. Miguel riu. Ele não entende que eu não posso voar de verdade, mas não tenho coragem de contar. Roberto observou Miguel interagir com as outras crianças da ala pediátrica durante o dia. Mesmo na cadeira de rodas, ele era o centro das atenções. Contava histórias para as crianças menores, fazia pegadinhas com os enfermeiros, organizava competições de desenho entre os pacientes. Como você faz isso? Perguntou Roberto quando voltaram para o quarto à noite. Fazer o quê? Ser o sol de todo mundo, mesmo estando numa situação tão difícil. Miguel pensou por um momento, brincando com a ponteira do lápis. Sabe, seu Roberto, eu descobri uma coisa. A gente pode ter 2 vidas. A vida que acontece com a gente e a vida que a gente faz acontecer. A primeira eu não posso controlar, a segunda eu posso. Roberto ficou impressionado com a profundidade da resposta. Explica melhor. Eu não escolhi ficar numa cadeira de rodas, não escolhi perder meu pai, não escolhi minha mãe ter que trabalhar tanto. Essas coisas aconteceram comigo, mas eu escolho como reagir a elas. Escolho ajudar as outras crianças aqui. Escolho desenhar. Escolho sorrir quando minha mãe chega cansada do trabalho. Roberto se lembrou de suas próprias escolhas nos últimos meses. Havia escolhido se isolar. Havia escolhido se culpar. Havia escolhido desistir. E você? Miguel perguntou. Que vida você está escolhendo fazer acontecer? A pergunta foi como um espelho colocado na frente de Roberto. Ele não tinha resposta. Eu não sei mais, admitiu. Tudo bem, às vezes a gente precisa parar para descobrir, mas não pode parar para sempre, senão a vida passa e a gente nem percebe. Naquela noite, Miguel contou para Roberto sobre sua mãe, Dona Helena. Trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes para sustentar os 2 filhos. Acordava às 4 horas da manhã, voltava para casa às 10 da noite. Nos fins de semana, lavava roupa para fora para conseguir um dinheiro extra. Ela nunca reclama, nunca diz que está cansada na minha frente, mas eu vejo pelos olhos dela. Às vezes eu me sinto culpado por dar mais trabalho para ela. Você não tem culpa de nada, Roberto disse, surpreso com a firmeza na própria voz. Eu sei, mas sentir culpa é diferente de ter culpa, né? Você sente culpa pela sua filha? Roberto assentiu, incapaz de falar. Mas você não tem culpa. Acidentes acontecem. Pessoas morrem.
Não é por nossa causa. Como você sabe disso? Porque minha mãe me contou. Quando meu pai morreu, ela ficou se culpando por não ter levado ele ao médico antes. Ficou doente de tanto se culpar. Até que um dia, ela percebeu que se culpar não ia trazer ele de volta, mas podia destruir os filhos que ainda estavam vivos. Roberto sentiu algo se movendo dentro dele. Uma compreensão nova, dolorosa, mas necessária. Sabe o que eu acho? Acho que sua filha não ia querer ver você assim, sofrendo, se culpando, desistindo. Ela ia querer ver você vivendo, fazendo a diferença no mundo como ela queria fazer. Mas como? Como eu faço isso? Não sei, mas aposto que você vai descobrir. Pessoas como você, que têm muito, podem fazer muita coisa boa. Roberto ficou intrigado. Pessoas como eu? Pessoas boas. Pessoas que param para conversar com crianças doentes no meio da madrugada. Pessoas que choram quando falam de quem amam. Pessoas que têm coração grande. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. Pela primeira vez em meses, não pensou em desistir, pensou em recomeçar. No dia seguinte, ele fez a primeira ligação em semanas, não para a empresa, não para advogados, para um hospital infantil em que Mariana havia feito trabalho voluntário. Gostaria de fazer uma doação, em nome da minha filha. Era um começo pequeno, mas era um começo. Quando você encontra algo que vale a pena lutar, a vida toda muda de cor. Roberto acordou com um alarme do hospital ecoando pelos corredores. Eram 5 da manhã e algo estava acontecendo. Ele correu até o quarto 314, o coração batendo descompassado. Miguel não estava lá. Enfermeira! Gritou Roberto, parando a primeira pessoa que encontrou. Onde está o Miguel? O menino do quarto 314? Senhor, o paciente Miguel Santos foi levado para a cirurgia de emergência há 1 hora. Houve complicações durante a madrugada. Roberto sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na parede. Qual é o estado dele? Ele vai ficar bem? Senhor, o senhor é família? Eu... Hesitou. Eu sou amigo dele. Por favor, preciso saber. A enfermeira o olhou com compaixão. A cirurgia é complexa. Vamos ter que esperar. Pela primeira vez em meses, Roberto se pegou rezando. Não sabia mais muito bem como fazer, mas sussurrava para qualquer força superior que pudesse estar ouvindo. Por favor, não leve essa criança. Não agora. Ele ainda tem muito para fazer aqui. Às 7 da manhã, Dona Helena chegou ao hospital. Roberto a reconheceu imediatamente pela foto. Ela correu pelos corredores, os olhos vermelhos de tanto chorar. Desculpa, Roberto se aproximou dela. A senhora é a mãe do Miguel? Sim, sou. Quem é o senhor? Roberto, eu sou amigo do Miguel. Converso com ele todas as noites. Dona Helena o olhou com desconfiança inicial, mas algo no rosto de Roberto a fez relaxar. Ele falou de você, disse ela. Falou que tinha um amigo que conversava com ele sobre as estrelas. Eles se sentaram juntos na sala de espera. Roberto observou aquela mulher pequena, de mãos calejadas, que trabalhava tanto para sustentar os filhos. Viu a força dela, a dignidade, o amor incondicional. Ele vai ficar bem, disse Roberto, mais para si mesmo do que para ela. Espero que sim. Ele é tudo que eu tenho. Ele e o Pedrinho. Posso perguntar, como vocês estão lidando com os custos da cirurgia? Dona Helena suspirou. Estou vendendo tudo o que posso. Peguei empréstimo. Mas não importa o preço. Meu filho vale qualquer sacrifício. Roberto sentiu algo se mexer dentro dele. Uma clareza que não sentia há meses. Dona Helena, posso ajudar? Ajudar como? Financeiramente. Quero cobrir todos os custos da cirurgia do Miguel. E quero garantir que vocês tenham segurança financeira enquanto ele se recupera. Dona Helena o olhou com espanto. Senhor, o senhor nem me conhece. Por que faria isso? Porque seu filho me salvou a vida. Ele me ensinou que ainda vale a pena viver, que ainda tenho coisas importantes para fazer aqui. Às 11 horas da manhã, o médico saiu do centro cirúrgico. Roberto e Dona Helena se levantaram imediatamente. A cirurgia foi um sucesso, disse o doutor. Miguel está estável. Ainda é cedo para garantir, mas há uma boa chance de ele recuperar os movimentos das pernas. Dona Helena desabou a chorar. Roberto a abraçou,
sentindo suas próprias lágrimas correrem. Posso vê-lo? Perguntou. Ele ainda está anestesiado, mas sim, só alguns minutos. Roberto entrou no quarto da UTI. Miguel estava conectado a vários aparelhos, mas respirava normalmente. Parecia ainda menor na cama grande. Obrigado, sussurrou Roberto segurando a mão pequena do menino. Obrigado por me lembrar quem eu realmente sou. Naquela tarde, Roberto fez várias ligações. Cancelou seus planos de desistir da vida. Cancelou a transferência de bens que havia preparado. Em vez disso, criou um fundo para ajudar famílias de crianças hospitalizadas. Vai se chamar Fundação Mariana, em memória de Mariana, disse ele para seu advogado. Era estranho como a dor da perda não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo construtivo. Mariana não voltaria, mas sua memória poderia ajudar outras famílias. Quando Miguel acordou no dia seguinte, Roberto estava lá. Oi, seu Roberto, disse Miguel, a voz ainda fraca. Você ficou aqui o tempo todo? Fiquei. Não ia deixar você sozinho. E as estrelas? Como estava o céu ontem à noite? Sorriu, os olhos marejados. Estava lindo, Miguel. Cheio de estrelas. Igual você me ensinou a ver. A vida às vezes começa de novo, nas mãos mais improváveis. 13 meses depois da cirurgia, Roberto estava no jardim do Hospital São Rafael, empurrando a cadeira de rodas de Miguel. O menino havia recuperado parte dos movimentos das pernas, mas ainda precisava de fisioterapia intensiva. Olha lá! Miguel apontou para um canteiro de flores. As rosas que plantamos estão florescendo. Roberto sorriu. Nos últimos meses, ele havia se tornado um visitante frequente do hospital. Não mais como paciente, mas como voluntário. Havia patrocinado uma reforma completa da ala pediátrica, criado um programa de arte-terapia e estabelecido bolsas de estudo para filhos de funcionários. Seu Roberto, disse Miguel, parando a cadeira perto de um banco. Posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu te vi pela primeira vez naquela noite no corredor, eu sabia que você estava muito triste, mas também sabia que você era uma pessoa boa. Como você sabia? Pelos seus olhos. Minha mãe sempre diz que os olhos não mentem. Pessoas más têm olhos frios. Pessoas boas têm olhos quentes, mesmo quando estão sofrendo. Roberto se sentou no banco ao lado da cadeira de Miguel. Você me salvou, sabia? Não, seu Roberto. Você que se salvou. Eu só estava aqui na hora certa. Você tem razão. Mas às vezes a gente precisa de alguém para nos mostrar o caminho de volta. Naquele momento, uma mulher com uma criança no colo se aproximou deles. Com licença, o senhor é Roberto Valente? Perguntou ela, tímida. Sim, sou. Eu queria agradecer. Minha filha foi operada aqui no mês passado. O programa de ajuda da Fundação Mariana cobriu todos os custos. Ela está bem agora, graças ao senhor. Roberto se levantou e olhou para a criança no colo da mulher. Uma menininha de uns 2 anos com olhos brilhantes e sorriso largo. Qual é o nome dela? Perguntou. Mariana, respondeu a mulher. Eu a chamei de Mariana em homenagem à sua filha. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão. Ela é linda, disse ele, tocando delicadamente a mão da criança. Depois que a mulher se foi, Miguel olhou para Roberto. Viu? Sua filha está viva. Ela está em todas as crianças que você ajuda, em todas as vidas que você salva. Roberto assentiu. Nos últimos meses, havia compreendido que a morte não era o fim da história, era apenas uma transformação. Mariana havia morrido, mas seu legado continuava vivo através das ações dele. Miguel, posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu te vi pela primeira vez, naquela noite no corredor, eu sabia que você estava muito triste. Mas também sabia que você era uma pessoa boa. Como você sabia? Pelos seus olhos. Minha mãe sempre diz que os olhos não mentem. Pessoas más têm olhos frios. Pessoas boas têm olhos quentes, mesmo quando estão sofrendo. Roberto se sentou no banco ao lado da cadeira de Miguel. Você me salvou, sabia? Não, seu Roberto. Você que se salvou. Eu só estava aqui na hora certa. Você tem razão. Mas às vezes a gente precisa de alguém para nos mostrar o caminho de volta. Naquele momento, chegaram Dona Helena e Pedrinho para buscar Miguel. O menino havia recebido alta e finalmente voltaria para casa. Seu Roberto! Gritou Pedrinho,
correndo para abraçá-lo. Olha o que eu desenhei! Era um desenho de 2 homens, um mais velho, outro mais novo, ambos sorrindo. Meu amigo Roberto e eu, estava escrito embaixo. Está lindo, Pedrinho, disse Roberto, se agachando para ficar na altura do menino. Você realmente vai ser um grande desenhista. Você vai visitar a gente? Perguntou Miguel. Todas as semanas, prometeu. Somos amigos para sempre. Enquanto a família se afastava, Roberto ficou sentado no banco, observando o movimento do hospital. 6 meses atrás, ele havia entrado ali querendo morrer. Agora, saía dali querendo viver. Não, mais do que isso. Saía dali sabendo como viver. Pegou o celular e ligou para o seu advogado. Quero expandir a Fundação Mariana. Quero criar centros de apoio em outros hospitais. Quero que nenhuma família passe pelo que eu passei sozinha. Ao desligar, Roberto olhou para o céu. Era fim de tarde e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Obrigado, filha. Obrigado por me ensinar que o amor não morre. Ele só muda de forma. E ali, naquele jardim de hospital, Roberto Valente descobriu que a vida não havia acabado quando perdeu sua filha. Ela havia apenas começado de novo, nas mãos mais improváveis de um menino cadeirante de 11 anos que sabia que viver era a maior aventura de todas.